Oi, já abri aqui a nossa live de hoje, dessa noite. Caso alguém esteja já aí na live, dá um toquezinho aí para mim saber que eu não estou falando sozinho. Hoje foi um perereco à tarde para resolver isso, mas tudo bem. Faltam alguns minutinhos, né? Então vamos fazer os últimos ajustes. Dá tempo ainda de a gente iniciar a oração. Se caso tiver alguém aí, me dá um toque, tá? Me dá um toquezinho aí, se tiver alguém presente, que eu já sei que está presente, porque até agora eu não vi ninguém. E é isso que eu preciso saber, se tem alguém vendo. Porque da última vez não deu certo. Ninguém estava me vendo, ou estava vendo, mas não estava ouvindo, não sei o que aconteceu. Mas eu não estava com retorno. Então eu, na minha concepção, eu achei que não tinha ninguém me vendo. Então não deu certo. Mas a espiritualidade é maior, é muito legal. Preparou novamente para que a gente possa entender de novo. Tá certo? É isso aí. Então tá bom. Agora estou vendo aqui os nossos amigos. O meu xará aqui, o Ronaldo Silvério. O que mais? Por enquanto só, né? Legal. Ó, agora senti firmeza, hein? Até que enfim eu senti firmeza. Da última vez eu me senti só. Karina, boa noite, querida. Nelly Aparecida, oi. Agora sim, agora dá gosto. Porque tem gente vendo. Imagine eu fazendo sozinho e de repente não tem ninguém, né? Para ver, né? Só eu, não adianta. Dantas, bacana, legal, seja bem-vindo. Aí, gente boa, tá certo, tá tudo certinho. Agora sim. Vamos dar mais uns minutinhos para as pessoas chegarem, né? É isso aí, Nelly, bacana. É isso aí, seja bem-vinda. Vamos dar mais um tempinho, né, para o pessoal chegar, né? É isso, falta só mais 2, 3 minutinhos e a gente já começa. Não vamos ter tanta pressa, afinal estamos em casa, né? Aqui em São Paulo está chovendo. Mas também está chovendo chuva de bênçãos, né? Olha só. É isso aí. Legal. Legal. Gratidão, meu xará, Ronaldo Silvério da Silva. Valeu, querido. É isso aí. Gratidão. Gratidão por você estar aqui participando. Hoje vamos falar de um tema com 2 tópicos muito difíceis, né, de se enfrentar. Mas a gente já vamos discorrer os assuntos da noite. Dá mais um tempinho aí para as pessoas chegarem, né? Senão elas chegam muito em cima. Ou abrem muito em cima porque estão em casa, né? Rosimeire, oi. É isso aí, linda. Muito bom. Oba, agora entrou oficialmente o João. É isso aí, João. Valeu, ó. Agora sim, senti firmeza, hein, João? Depois de um perereco à tarde, né? Mas tudo bem, já passou. É isso aí. É isso aí. Rosimeire Oliveira, bacana, oi. Tá ótimo. Tá todo mundo a postos aí. Vamos dar mais um pouquinho de tempo para ver. Às vezes as pessoas estão fazendo alguma coisa, né? Eu já vou tomar ainda o Centro Espírita Ocear, né? Está me agradecendo. Olha aí, que bacana, né? Tomar uma aguinha gostoso. Já vamos começar. É isso aí. Dá mais um tempinho aí. Tenham paciência. Né, João? Precisa ter paciência, né, João? Hoje o João falou que eu perdi a paciência. Não, eu não perdi. Eu estava apreensivo. Para dar certo.
Eu gosto que as coisas dê certo. Eu tenho um prazer em falar, puxa, deu certo. E o problema, mas deu certo. Obrigado ao CEAR. Obrigado, estão felizes com a minha presença. Que legal, e eu também. Ó, Givanildo Pezinho está assistindo. Que legal, bacana, bacana. Tá ótimo, ótimo. Tá todo mundo bonito aí, nas fotos. É isso aí. Bom. É isso aí. Tá bom. Bom, então vamos já iniciar, né? Fazer a nossa prece inicial e começarmos a nossa live, né? Depois vamos fazer a prece final e nos despedir, tá certo? Já passou um minutinho, mais um minutinho aí para a gente chegar mais um pouquinho. Agora sim, agora tá bonito. As coisas estão se encaixando. Eu gosto quando dê certo. Como eu gosto. Quem é que não gosta, né? Mas tem gente que não liga. Ah, não deu certo. Não. Eu gosto de fazer as coisas certas para dar certo. Aquilo que você acha que é certo. Às vezes não é certo para mim, mas não é certo para você. Ou vice-versa, né? O som tá bom, né, João? O som tá alto aqui, né? Deixa eu até aumentar aqui, não sei se é isso. O som tá bom, João? Se puder falar, eu agradeço. Qualquer um aí que puder dizer o som está bom. Eu estou falando bastante aqui para ver se está tudo certo, direitinho. Tá bom? Então tá. Bom, vamos fazer então a nossa prece inicial e depois começarmos a nossa live. Vamos fechar os olhos um pouquinho. Fique sentado ou deitado como você estiver aí na sua casa. Pensa que você agora está no seu lar, algo sagrado que é o lar, uma coisa maravilhosa que é o nosso lar. Simplesmente é o seu lar, ou até se você estiver na casa de alguém, mas sinta-se como se estivesse no seu lar, nesse momento, nesses instantes. E agradecer, eu sempre falo isso nas aberturas das palestras, das lives. Temos que agradecer. A gratidão é desenvolvedora de energias positivas. Energias que faz com que você se limpe. Cria a atmosfera psíquica muito mais, numa realidade cósmica, muito mais interessante, libera as energias da dopamina, desintegrando as energias do corticose. Gratidão, Senhor, gratidão. Não precisamos falar mais nada, só agradecer, agradecer, mas não de boca. No momento eu estou falando de boca porque é preciso. Mas sentir essa gratidão, sentir-se grato a Deus pela vida, pelo dom da vida, pelas coisas que você tem, as coisas que você não tem, as que você gostaria de ter e ainda não tem, nem sabemos se vamos ter, ou se a gente vai atingir o ser naquilo que você quer. Não importa, porque Deus sabe de nós, isso é fé. Deus sabe de nós. Deus sabe se você está precisando ou não, na íntegra, na nossa realidade cósmica, no todo do nosso espírito, Deus sabe de tudo isso. Então, se você tiver a gratidão no seu coração, você será capaz de enfrentar todos os seus problemas, as viciações, vicissitudes da vida, os obstáculos, tudo aquilo que estiver te importunando. Você vai conseguir ter forças graças à gratidão. Então, vamos agradecer cada vez mais a nossa vida, a vida dos nossos queridos que estão dentro da nossa casa, da nossa família. Enfim, agradecer pelo dom da vida novamente e que a gente consiga cada vez mais desenvolver o nosso ser. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Muito bem, meus amigos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. O João está dizendo aqui que o som está bem, está ótimo. Eu quero agradecer, primeiramente, boa noite a todos do CEAR,
todos da diretoria, todos os trabalhadores, os frequentadores, aos amigos que eu convidei, que não são espíritas propriamente dito, simpatizantes, não importa. Você que nunca me viu, está me vendo, foi convidado por outro, não importa. Mas está aqui agora. É isso que é importante, estar aqui. Eu agradeço a Beth, a presidente do Ceará, ao João, que hoje foi uma coisa, né? Eu peço desculpas no nosso entrave lá, porque não deu certo. Eu não estava impaciente, mas estava apreensivo, porque eu queria que desse certo. E graças a Deus já está dando certo. E as coisas vão caminhando assim, tá certo? Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Obrigado, viu? Bom, hoje eu trouxe o tema para a nossa live, depressão, vencendo a depressão e a ansiedade. Veja que são dois extremos. Um está ligado 100%, que é a depressão, 100% ao passado. Pode ver, matematicamente é perfeito isso. A depressão vem do latim depreciare, quer dizer puxar para baixo. Vejam isso, puxar para baixo. É isso mesmo, vai para baixo. Já já vamos ver os outros pontos de vista. E a ansiedade é acelerar a mente, acelerar os pensamentos. Para onde? 100% para o futuro. Tipo assim, meu Deus, será que amanhã eu vou conseguir pagar aquela conta? Amanhã não chegou, mas hoje eu estou acelerando o meu pensamento para um lugar que ainda não aconteceu. E se bobear, nós entramos na síndrome do pânico. Vejam isso. Fica apavorado porque não está dando certo, porque não sabe de onde tirar o dinheiro. E esquece que amanhã será um novo dia e nós podemos fazer alguma coisa, algum negócio, pedir para alguém, ou fazer alguma coisa que vai dar certo. Então, tanto a depressão quanto a ansiedade, veja, na minha concepção espiritual, pela minha vivência espiritual, ela é a falta de fé. Quando você tem fé numa divindade, Deus, vamos colocar assim, em primeiro lugar. Quando você tem essa fé em Deus, fé em você, fé nos benfeitores, fé na vida, você já não precisa mais entrar em depressão ou ansiedade. Porque nós já estamos contrabalanceando os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que dão vazão para o nosso emocional. E o emocional precisa ter a inteligência. A nossa inteligência muitas vezes é baixa. Baixa a inteligência emocional. Então daí desencadeia todo um processo para a depressão e para a ansiedade. Do ponto de vista psicológico, a depressão ela é uma depreciação. Você está apreciando a sua vida para baixo. Você não está dando valor. Você tem que ver os valores que você tem. Quais são os seus valores? Valorizar a sua vida. Mesmo que não tenha dado certo os últimos acontecimentos da sua vida, não deu certo isso, não deu certo aquilo. São fases que você passa para desintegrar os seus karmas anteriores. Aí nós já estamos falando do ponto de vista espiritual. Por exemplo, o carro, as pessoas têm as leis dos homens, a lei de trânsito. Então você está dirigindo lá o seu automóvel, seu carro, e logo tem uma placa lá, curva à direita ou curva à esquerda, com depressão, quer dizer, com caída. Veja que do ponto de vista das leis humanas, a depressão já é caída. E do ponto de vista psicológico, também é caída. E do ponto de vista espiritual, também é caída, porque vem de outras existências muitas vezes e já estamos enfrentando há 2, 3 reencarnações as depressões que carregamos, que estão impressas no nosso perispírito, que é o nosso DNA espiritual. Tudo que você é, desde quando era uma ameba,
você realmente está passando aquilo, porque você está carregando aquilo. E a misericórdia divina permite essa reencarnação para que você enfrente. Veja a palavra-chave, se você quiser anotar depois, pode anotar. Palavras-chave que eu vou colocar aqui. A palavra-chave enfrentar, não é os outros, não é brigar com os outros, enfrentar o teu emocional, enfrentar você. Olhar de frente como eu estou olhando aqui para mim, eu estou me vendo na live, e eu, como se fosse um espelho, e enfrentar aquilo que está se passando comigo. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo que eu peguei de uma moça de por 34 ou 35 anos, um fato verídico que aconteceu nos Estados Unidos. E essa moça, ela foi internada às pressas porque tinha um tumor no abdômen já de 12 a 14 centímetros, já era bem grande. E os médicos estavam assim apreensivos para saber se eles iam operar ou não. Passou uma semana, ela já estava com 18 centímetros, então os médicos ficaram apavorados. Mas o que está acontecendo com essa mulher? Está crescendo esse tumor? E passou um mês no hospital e já estava com quase 50 centímetros. O abdômen dela, o tumor estava ficando maior do que a sua própria estrutura aqui na base da barriga, do estômago. Era uma bola enorme. Os médicos não sabiam o que fazer, se cortava, se não cortava, se fazia a operação e tal, até que chamaram um neurologista e ele começou a conversar muito com ela, conversar, deixou a moça à vontade e ela foi falando, porque ele foi fazendo um trabalho muito bom de psicologia, foi deixando ela se soltar para ir colhendo alguma coisa dela lá do fundo, porque algo estava fazendo com que crescesse esse tumor, supostamente dizendo o tumor. E essa moça começou a contar que cerca de 15 anos da sua vida para trás, ela tinha uma filha e ela diz ela que não conseguiu fazer de tudo para salvar a filha e a filha morreu, filhinha de uns 4, 5 anos. E ela se culpava muito, se culpou demais e se culpava de 15 anos da sua vida para cá. Ela só se culpava porque minha filha foi embora, eu é que sou culpada e por quê? E ele começou a perceber, finalmente fez os exames tudo direitinho e disse, pode cortar este tumor. Na verdade não é tumor, era uma bola de carne que ela estava, olha só, ela estava com a sua mente, ela estava criando e estava criando o quê? Um tumor? Não. Uma bola de carne que não serve para nada, nem tumor era. Eles cortaram e finalmente ela voltou mais ou menos ao normal. Depois ia ter todo um processo de psicologia, terapia, para que ela parasse de se culpar. Então vamos iniciar pela depressão. Depreciação, não gosta de si mesmo, não gosta do que está acontecendo consigo. Muitas vezes nós não aceitamos, veja a palavra aceitação, outra palavra-chave. A primeira que eu falei foi enfrentar, a segunda é essa aí. Você tem que se aceitar, aceite que muitas vezes dá certo. Obrigado, Senhor, obrigado. Ah, não deu certo. Obrigado, Senhor, amanhã dará, outro dia dará. Isso é fé, isso é desenvolvimento do seu interior. Mas a maioria das pessoas na Terra não tem este preparo, não aceita esse Deus. Eu tenho um amigo que mora lá na Suíça e ele me fala constantemente que lá tem muito suicídio. Muitas pessoas se suicidam porque não tem uma base espiritual. Ele quer até fundar um centro, ele quer fazer alguma coisa para melhorar aquela situação das pessoas, mas não consegue, porque se você começar a falar em Deus, nossa, eles saem correndo. Isso não existe, isso é bobagem, o que vale é a medicina, e a medicina muitas vezes, nós sabemos, não vai conseguir. Então a depreciação dele é tão grande, a falta de aceitação é tão grande, que ele vai lá para baixo, depreciare do latim, puxa a sua mente, puxa para baixo. Agora vamos ver as origens.
A palavra depressão, muitas vezes ela apareceu com outro nome, uma conotação diferente na Bíblia, é melancolia. E qual é a origem da melancolia? Vamos ver com cuidado, que é muito interessante essa história. Depois nós falamos um pouco mais daquela moça. Então, 400 anos antes de Jesus, tinha Hipócrates, o pai considerado o pai da medicina, né? O Hipócrates. E, inclusive, até hoje, na nossa medicina convencional, a medicina alopática, ela é considerado o Hipócrates, 400 anos antes de Jesus, o pai da medicina. E ele disse que as pessoas adoeciam por causa da melancolia. A palavra melancolia vem do grego melas colis, quer dizer fígado estragado. Veja que interessante. Fígado estragado. E que as pessoas adoeciam, né? Caída, lembra? Caidinha. As pessoas caíam emocionalmente por causa do fígado que estava estragado. Então elas adoeciam por causa disso. Passado depois, vem Jesus, né? 400 anos, vai para o ano 2000, do ano 0, depois 1545, 1550 mais ou menos, surge um grande médico suíço. Eu vou falar o nome dele, mas não é um palavrão, viu? Philipp Theophrastus Aurelius Bombastus von Hankenheim. Olha que nome difícil, é um suíço. Vou falar de novo, hein? Philipp Aurelius Bombastus von Hankenheim. Ele é mais conhecido como Paracelso. Bonitinho, né? Fica mais fácil falar Paracelso, não é? Então, e o Paracelso, ele fazia experiências com o imã. Ele gostava de ver o imã, né? Todos sabem que é uma pedrinha, digamos assim. É uma pedrinha que ela se atrai por outra. O maior vai puxar o menor, né? Então, é um magnetismo. Ele gostava de ver isso. Ele começou a pesquisar naquela época, a gente praticamente já estava nascendo, né? 1500, né? E ele já estava descobrindo o magnetismo. É considerado o descobridor do magnetismo. E ele ele começou a estudar que o magnetismo não era só mineral. Ele começou a descobrir que esse magnetismo também tinha, os vegetais tinham magnetismo e os homens, os animais também tinham magnetismo. E ele estudou Hipócrates, quando ele disse, Hipócrates acertou pela metade e eu acertei a outra metade. Olha só que interessante, história legal. Então ele disse, por que o Sócrates acertou pela metade? Porque ele, quando ele diz a caída, né, a depressão, a melancolia vai para baixo, o fígado estava estragado? Não. É a mente que magnetizou negativamente e passou para o fígado. Então veja que os dois acertaram pela metade e ele fez um todo. É a mente, ele descobriu que o magnetismo de cada um, porque tinha um magnetismo animal, ele descobriu que era do homem, não era só vegetal ou mineral. Então as pessoas magnetizavam negativamente, criavam uma energia negativa e com isso repercutia no corpo. Hoje, modernamente, falamos psicossomático, mente passa para o corpo. Vejam isso. Faz sentido, não faz? Faz sentido e muito. Então a mente é que vai adoecendo o corpo. Aí sim, os médicos têm as suas razões em dizer, vamos tomar esse remédio, porque organicamente ele já está comprometido, as pessoas têm a depressão orgânica, nós sabemos de tudo isso. Mas a causa está na mente. Porque essa pessoa que está em depressão, ela não aceita o que acontece com ela. E muitas pessoas têm o suicídio, eles não querem acabar com a sua vida, eles querem acabar com o sofrimento. Esse meu amigo que fala lá, ele fala que mora lá na Suíça, ele diz isso para mim. As pessoas não se aceitam, não aceitam o não. O não é um amor. O não também você poderá estar ajudando o seu filho, a sua filha, o seu marido, quem for.
Não drasticamente, não ser mal educado, mas às vezes você falar um belo de um não é não e acabou. Isso faz com que você levante o seu astral, a sua autoestima começa a levantar, ela já fica em equilíbrio. O teu emocional, então a sua inteligência emocional já começa a elevar-se e nós manteremos o equilíbrio. Como eu sei que tudo tem uma solução, eu estou falando agora a minha pessoa, Ronaldo, nesse momento, e eu acredito nisso, tudo tem uma solução. Às vezes não é como você quer, na hora que você quer, na cor que você quer, no tamanho que você quer, no dia que você quer. Tudo é diferente do que você queria, mas houve uma solução. E se você aceita essa solução, você está amadurecendo no espírito. Não passivamente de braço cruzado, seja o que Deus quiser, estou aqui para sofrer. Coisa nenhuma. Nada de braço cruzado. Mas você vai aceitar, entendendo, compreendendo a situação que você está passando. E muitas vezes nós é que colocamos o dedinho, aquele dedinho danado que a gente chama, o dedinho lá ruim, e a gente põe o dedo nas coisas e depois se culpa. Então vamos ver alguns tópicos, né? A não aceitação de si mesmo, já falamos, né? Mágoas, raivas. Mágoas são raivas congeladas. Vejam isso, meus amigos. Raiva congelada. Ai, ela me falou algo, faz um ano, eu estou magoado até hoje. Aquilo vai se transformando, vai cristalizando numa mágoa já com raiva. A raiva de não ter dado certo ou ela ter desprezado. E com o tempo isso vai gerando energias inconscientes de depressão. Ninguém diz, vou ficar deprimido por causa disso. Mentira, ninguém diz, eu quero ficar deprimido. Isso não existe. Vejam isso. Então essas raivas que nós temos também, não é só mágoa, a gente tem raivas de pessoas, de situações que nos magoaram ou não magoaram, mas não deu certo isso, não deu certo aquilo, e isso vai acumulando energias, mas energias negativas. E isso com o tempo, ela vai eclodir. Um dia, uma hora, vai ter que pôr para fora. É o chamado causa. Há uma causa, consequentemente haverá um efeito. Não há causa sem ter o efeito e não há um efeito sem ter tido a causa. Esse efeito é com o tempo. Eu chamo de causa e efeito um certo tempo, de um certo tempo. E ação e reação é mais ou menos assim. Eu dou um tapa aqui no meu tripé e ele cai. Então veja que isso é uma bobagem que eu falei, mas serve. Se eu fizer essa bobagem, vai cair e vai estragar a nossa live. Então eu tenho que tomar o devido cuidado para não fazer algo, uma ação drástica, para ter uma reação também drástica. Então tudo está na nossa inteligência, no nosso raciocínio, no nosso desenvolver dentro da do nosso ser. Já falamos da falta de fé. E uma coisa que está acontecendo muito é crer nas mídias. As mídias estão falando, você pode ver, a maioria só sabe ver coisas ruins. Você vê alguma mídia falando assim, fulano foi no hospital e doou tantas coisas lá para os doentes, um grupo de espírito, pode ser budista, pode ser o que for, de evangélico, não importa a religião, foi no hospital e fazer visitas. Você vê isso? Muito raro, mas muito, muito, muito raro. Agora você vê, lá a bala perdida, pegou na cabeça de alguém e matou a pessoa. Ai, foi 3 pessoas que bateram o carro, não sei o quê. Ai, as pessoas ficam assim. Ai, matou a mãe para pegar o dinheiro. Ai, eu quero escutar essa notícia. As pessoas se atraem pelo negativo, pelo trágico. Olha aí, pela tragédia. Isso já vem do seu espírito. Vejam que a gente está cercando aí a parte psicológica, a parte funcional, aqui, cérebro, espiritual, porque é um todo, nós somos um todo, um conglomerado de átomos, moléculas, nós somos o que? Um espírito imorredouro, olha aí, né? Então nós temos que ver, Jung, que foi o pai da psicologia, o primeiro seguidor
Sigismund Freud, né? Que Freud foi o que descobriu a psicanálise, desenvolveu, e Jung era um seu amigo e também um desenvolvedor. Hoje as faculdades de psicologia tem a linha freudiana e a linha junguiana. E ele já confessou que já teve depressão. Veja, caída emocional. Ele emocionalmente, mas ele foi, nossa, um psicólogo maravilhoso. Como que pode? Pode, porque isso é inerente a qualquer ser humano. Não é porque, por exemplo, eu sou terapeuta quântico, né, que lida com o quântico, que é um pé para o espírito, né? Nós fazemos essa terapia lá no nosso trabalho, que eu estou isento de tudo isso. Não estou isento coisa nenhuma. Sou ser humano, eu posso passar o meu emocional com alguma pessoa, alguma situação, uma aflição, de repente eu não sabia, sou ser humano. Vejam isso. Então Jung confessou que já teve depressão, mas ele saiu da depressão porque ele começou a apreciar a sua vida. Veja que ele estava valorizando a sua própria vida. Aí eu pergunto para você, meu amigo e minha amiga, você valoriza a tua vida? Essa pergunta é fácil falar, claro que sim. Não sei. Muitas vezes nós não estamos valorizando. Muitas vezes, tanto faz homem ou mulher, não importa, está permitindo que um ou outro desvalorize a sua vida, não lhe dê o devido valor naquilo que você é, e se você entrar na faixa vibratória dele, você cai. Olha, aí vem de novo a depressão, e você não percebe. Ou você acelera os teus pensamentos para o futuro, querendo sair daquela situação, querendo agradar a pessoa de tudo quanto é jeito, e você não vai agradar, não. Você vai se desagradar, porque você precisa valorizar a sua vida. Então, vencendo a depressão, vencendo a ansiedade, é quando você se enxerga. Agora outra palavra para você guardar, percebimento. Perceba como você está vivendo, meu amigo, minha amiga. Você tem que se perceber, mas não é perceber se você gosta de essa ou aquela comida, isso é fácil. Perceber emocionalmente como você lida com essa situação em casa, com o marido, a mulher, ou o namorado, ou estiver sozinho, com os cachorros lá, com os filhos, não me importa. Como você lida com a situação lá no trabalho, ou com a falta do trabalho, ou a falta do dinheiro, ou se tem dinheiro, mas não sabe o que está fazendo, o que vai fazer, é meio difícil, né? Mas muita gente às vezes vive isso, não importa. Como você se percebe diante dessa pandemia, do jeito que está acontecendo hoje as coisas? Veja que aquela moça, voltando lá dos Estados Unidos, ela só foi perceber que ela estava se culpando, e o médico muito especialmente falando para ela, você não é culpada de nada. Veja uma coisa que eu descobri, nós não somos culpados de nada, mas nós somos 100% responsáveis pelo que fazemos e pensamos. Vejam isso, 100%. Eu sou culpado porque ela foi embora, porque ele foi... Não, você não é culpado de nada. A situação aconteceu, as pessoas saem da nossa vida ou entram e depois saem, ou até ficam, não importa. O que importa é, sou responsável. Se eu assumo que sou responsável pelo que eu fiz, pelo que eu falei, então eu vou ter um equilíbrio. Já não entro em depressão, já não entro em ansiedade, porque com essa sistemática de entender, de perceber, de se aceitar, como você está se aceitando, como você está enfrentando a sua situação ou situações, então você entra em equilíbrio. Você entra em equilíbrio. Mas você precisa ter todos esses ingredientes mentalmente para começar a trabalhar. As lives que eu faço, gente, é isso aí, é incentivar você a crescer, sair daquele problema que você está passando. Nós temos várias outras lives, depois eu vou falar do meu canal para vocês.
Então, aquela moça lá dos Estados Unidos, quando foi feita a operação e ela viu que saiu aquela massa, ela parou, simplesmente parou, porque ela parou de se culpar. O médico conseguiu convencê-la de que ela não estava culpada de nada, foi embora porque aconteceu, ela não teve culpa. E ainda por cima ela fez muitas coisas para dar certo que o filho não fosse embora. Mas nós, espíritas, sabemos que o ciclo daquela criança acabou, esgotou. Então não adianta a gente brigar, discutir. Certa vez eu fui fazer uma palestra no centro, e uma senhora me procurou e falou: nossa, você falou sobre isso, que a gente está falando da depressão, e eu brigava com Deus todo dia. Mas brigava com Deus por quê? Ah, porque ele levou meu marido 54 anos juntos. Eu falei: nossa, 54 anos juntos? 54 anos juntos. E eu brigava porque você levou meu marido, ele era meu marido. Ai, vai brigar com Deus porque ele levou. Chegou o seu tempo, meu bem, e você não está ajudando o seu marido. Eu vou contar um outro caso parecidíssimo que aconteceu na minha família. Eu tinha uma tia, já desencarnou faz muito tempo, simplesmente mais de 50, quase 60 anos juntos. Ela com o seu marido, o senhor. E ele desencarnou. E ela vivia lamentando: ó, Valdemar, o seu nome era Valdemar. Ó, Valdemar, porque você foi embora, você era meu homem, você não tinha que ir embora. Ó, Valdemar, por que eu não fui embora junto com você? E lamentava que a família inteira não aguentava. Toda vez que eu ia lá, eu falava: tia, deixa o seu Valdemar em paz. Deixa ele, porque você está atrapalhando a vida dele. Ele agora é um espírito que está sendo recolhido para uma colônia de recuperação, digamos assim, para que ele possa dar continuidade como espírito. O tempo dele na Terra terminou. Ai, mas eu sinto muita saudade, meu peito aperta. E ela não se conformava. Você sabe o que aconteceu, meus amigos? Um dia eu estava dormindo e acordei. Acordei, sentei na cama como sempre para fazer as minhas orações. De repente, eu tenho clara evidência desde criança, o senhor Valdemar, meu tio, aparece na minha frente e diz: deixa eu em paz, fala para ela me deixar em paz. Eu tomei um susto que quase caí para trás. O susto foi muito grande, ele apareceu de repente assim, eu não esperava. Aí eu fui contar isso para ela, que ele pediu pelo amor de Deus para deixar ele em paz. E ela começou a entender: ah, ele apareceu. Quase que ela me perguntou, ele não disse nada de mim, ele disse que está com saudade. Veja como as pessoas são ingênuas. Elas acham que os espíritos agora ficam de papinho com a gente, que a gente fica ali do tururutô. Isso é nós que fazemos isso aqui na Terra. A vida espiritual é outra realidade. Aliás, é a verdadeira realidade nossa. Então ela entendeu e começou a parar de fazer as chamadas de: ó, porque você foi embora, meu marido, você era meu. Vejam isso. E ela entrava em depressão o tempo todo e não deixava a família em paz, porque todo mundo preocupado. Então veja que é interessantíssimo a gente pensar, quando o ente querido foi embora, ter em mente: ele foi embora, não por causa da Covid-19, ou por causa disso, daquilo. Foi consequências disso, pode ser, tudo bem, a gente entende, porém, chegou o seu ciclo. Quando o ciclo chega, queridos, não tem jeito, vai mesmo. Enquanto o ciclo não chegar, não vai embora, apesar de que existe a moratória. Quando você é uma pessoa que tinha que ficar 30, 40 anos, 50 anos aqui na Terra, mas você se desenvolveu tanto na parte espiritual, você trabalhou em prol das pessoas, desenvolveu a sua caridade. Então os benfeitores, sabendo disso, os benfeitores de alta luz, que é chamado os anjos de luz, né? Vamos colocar assim. O que acontece? Eles simplesmente, eles prolongam a nossa vida. Isso é claro por intermédio divino, né? De Deus. E muitas pessoas ganham a sua moratória, nem sabe, já era para ter ido embora, ou até através de doença e não foi embora, e vive mais 20, 30, 40 anos ou mais. Mas vai depender de o que você está fazendo na Terra hoje. É muito importante você perceber isso. Como eu estou com meu marido, eu estou bem, eu não estou bem com a minha mulher, os meus filhos, eu estou bem com os meus pais.
Quais são os meus anseios, minhas vontades, os meus prazeres? Eu tenho prazer, por exemplo, de fazer a palestra, de fazer a live? Eu tenho, se eu não tivesse, eu não faria. Eu tenho esse prazer de falar, de passar, de fazer a palestra presencial, porque sou útil. E também eu transmito, mas também recebo muito, porque muitas pessoas trocam comigo depois, eu converso, eu falo, nossa, eu não tinha percebido, ela fez uma pergunta tal. Aliás, quem quiser fazer alguma pergunta, eu estou hoje de óculos, por favor, faça alguma pergunta tal, quem quiser fazer, esteja à vontade. Aí a gente lê, depois a gente passa, tá? Não viver do passado. Esse é um outro tópico que eu falo. Oh, porque não deu certo isso. Ah, eu era para ter aquilo. Por que que isso foi embora? Nossa, você está vivendo do passado? Ah, por favor, gente. Passado é passado. O que é que você aproveita do passado? Somente as lições. Tire lições do passado. Se algo que você fez no passado não deu certo, tudo bem. Vai cometer o mesmo erro? Não. Você já tirou uma lição e não vai mais entrar naquela faixa vibratória e entrar na lei de recorrência. A lei de recorrência é volta a acontecer as mesmas coisas até você aprender a lição peculiar. Eu não sei qual é a lição. Isso é no momento. E se você quebrar essa lei interior, você vai desenvolver outras aptidões dentro de você, porque o teu passado não vai te condenar, não. O teu passado te condena, isso é tudo papo furado. Ninguém condena ninguém, ninguém tem o direito de condenar ninguém, criticar a atitude do outro, porque nós também falhamos e muito. Todos nós falhamos. Então viver do passado não dá para a gente fazer, né? É preciso entender por que que nós estamos vivendo essa depressão, se você tiver, ou pessoas que você conhece. A primeira coisa é reconhecer que está deprimido. Depois começar a vasculhar por que está deprimido. Muitas pessoas procuram os terapeutas, ou procuram os médicos, ou psiquiatras para lhe dar remédio. Conheço uma mulher que ela faz 22 anos que toma remédio e diz, eu vou precisar aumentar a dose lá porque eu estou ficando muito ansiosa. Ué, que dose? O médico me dá remédio há 22 anos de depressão e de ansiedade. E tem dado certo, só que agora eu estou muito nervosa. Ela vive de remédio. Daqui a um tempo esse remédio não vai mais fazer efeito. Como será a cabeça dessa criatura daqui a uns anos? Imagine se eu fosse falar diretamente, não sei se ela está vendo isso, também não estou falando o nome. Porque são consequências, só remédio não adianta. Remédio quer dizer remediar, pôr numa média ali, ele é enganador, o remédio é isolador, ele engana, ele põe de lado, mas depois volta de novo. Como é que a gente se livra disso? Quando você cria energias positivas. Lembra lá do Paracelso, no começo quando eu falei? Ele descobriu que você tem que magnetizar energias positivas. Uma das energias magnetizadoras com ótima eficácia é a gratidão. Sentir-se grato. Oh, meu Deus, eu estou grato com esse dia. Oh, que maravilha. Duas coisas não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Essas aqui deu, essas aqui não deu. Ai, que delícia. Eu estou agradecendo a Deus. E muitas vezes a gente fica nervoso, a gente fica blasfemando, mas volta e diz, perdão, eu não quero mais blasfemar, Senhor. Então nós vamos limpando a nossa mente. É preciso que a gente limpe a nossa mente, né? Uma outra coisa que eu muito é a crise de valores. Já falamos que você precisa valorizar. Se você estiver na crise de valores, veja por que você está em crise, na apuração dos seus valores. É preciso que você veja ou reveja quais são os seus valores em relação à vida. Tudo, a dinheiro, a sexo, marido e mulher, filhos, tudo precisa, porque nós temos um corpo físico, a nossa biologia tem necessidade, ainda temos um corpo físico, então e somos um espírito, então nós temos que ter tudo isso. Tem pessoas que vão para o shopping comprar coisas totalmente desnecessárias para se preencher, vejam isso. Então vamos lá, a pessoa se preenche
comprando, vai lá no shopping, compra 10 camisas, um monte de coisa, e depois enfia lá no guarda-roupa, 3 dias, está maravilhosa, ai, tudo novo, tudo maravilhoso. 3 dias depois volta a depressão. Por quê? Não é aquilo que entra dentro dela. É o que ela enxerga que está dentro dela para sair dela. Alguém já me falou, mas você não sabe, ela é uma doença. É uma doença. E será a doença do século, segundo a Organização Mundial de Saúde. Que absurdo. Doença do século. E a depressão pode desencadear um monte de coisas que vai. Aí se a pessoa tiver com uma predisposição na coronária para entupir, ou AVC, uma série de outras coisas, a pessoa acaba tendo um treco. Então, o que nós precisamos fazer? Começar a perceber, começar a enfrentar tudo aquilo que você está vendo e enxergando. Né? O João está me fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui. As pessoas que cometem suicídio, na maioria das mortes, elas apresentam sintomas de depressão? Não necessariamente, João. Não necessariamente apresentam a depressão. A maioria, quase na totalidade, é depressão. Às vezes a pessoa está bem, não está deprimida. Eu vou contar um caso aqui para a gente entender melhor. Um rapaz, isso já faz uns 4 anos mais ou menos, estava no Facebook, rapaz mesmo, 19 anos, quase 20 anos. E ele publicou uma carta, ele deixou uma carta, ele já havia se suicidado. Mas na carta estava assim, vejam o teor dessa carta, eu vou repetir. Ainda bem que o João fez essa pergunta. Meus queridos amigos, eu não tô gostando dessa vida, todos sabem que eu sou feliz, eu sou alegre, e ele era mesmo, todos falavam, nossa, ele tinha uma felicidade, brincava com as pessoas, tal. Só que a minha mãe manda eu pôr o lixo lá fora, isso é coisa de serviçal. Olha a cartinha que ele escreveu. Eu tenho que levantar todo dia para estudar, que coisa mais chata. Eu gosto de conversar com os meus amigos, tomar ir no barzinho, eu gosto de passear na praia. Agora, quando fico me pressionando para trabalhar, eu tenho que sair, levantar todo dia. Gente do céu, ele escreveu isso? Vocês acreditam nisso? Eu vi essa carta. E ele tirou a própria vida. Veja que não estava em depressão. Todo mundo ficou abismado, os amigos, as amigas. Nossa, como pode um menino desse, tão bonito, inteligente, e de repente, por quê? Eu não sei qual foi a educação que os pais deram. Nós não vamos agora julgar os pais, se estavam certos, estavam errados, não. Mas olha só o que aconteceu. Ele estava enjoado de levar o lixo, ele estava enjoado de ficar estudando, de ter que ir trabalhar. Ora, tem que enfrentar. Então veja que não é somente através da depressão. A depressão desencadeia sim, isso, pode desencadear, e muito. Mas nem sempre, como esse caso que eu citei, nem sempre a pessoa é do jeito que ela está, do jeito que ela vem apreciando o seu... Desculpa, houve um erro aqui. Bom, voltamos. Deixei cair aqui uma fita, mas tudo bem. Então, gente, o que eu quero dizer com toda essa história? Há casos e há casos. Nós não podemos fazer comparações, por exemplo, dizer tudo é depressão ou tudo não é depressão. Não. Há casos e casos. O que nós precisamos ver neste caso agora, que estamos vendo, vocês estão vendo, eu estou falando aqui ao vivo, na live, verifica a tua possibilidade, como você está vivendo ou convivendo com pessoas que estão passando por isso. Então eu coloquei várias coisas aqui para que você enxergasse o que está acontecendo com você, ou com esta pessoa que está ao seu lado, ou outras pessoas, ou não precisa ser no seu lado, um amigo, uma amiga, ou lá no trabalho, não importa. Para que você possa até dar uma palavra amiga e dizer, você precisa enfrentar essa situação. Aí alguém diz, mas e essa pessoa estiver deprimida e não sabe por quê? Ah, isso acontece. Mas aí nós vamos ter que procurar o terapeuta adequado. Eu, por exemplo, a minha terapia é o biotoque, né? O biotoque, eu vou tocar a sua glândula pineal para que a gente possa fazer um arranjo, porque a glândula pineal muitas vezes
eu a sinto endurecida, olha só, endurecida pelos anos que a pessoa passa, daí pode dar dor de cabeça, enxaquecas, uma série de coisas, porque é como se fosse algo que está pesando, e a glândula pineal é a captação do cosmos, é a captação da energética do multiverso para que a gente possa retransmitir para nós e para os outros. Vejam isso. Obrigado, Fernando, está aí vendo a gente, é o meu amigo, o poeta. Um abraço. Então, o que nós precisamos ver? Enxergar, reconhecer que nós estamos passando por aquilo e temos que trabalhar no nosso ser. Veja que reconhecer é o erro. Ela foi embora, ele foi embora, perdi o emprego, meu ente querido foi embora, então a gente entrou lá para baixo. Por que eu entrei lá para baixo? Não, eu tenho que aceitar. Veja, aceitação novamente. Aceitar que os fatos aconteceu. Aconteceu, o que vai fazer? A vida é assim, aconteceu. Temos que ser pragmáticos sempre? Talvez, eu sou muito pragmático, muito prático, porque não gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer, não. E quando sofro alguma coisa, eu reflito. Por que eu estou passando por isso? Alguma coisa eu estou fazendo errado. Algo que eu preciso ter a devida responsabilidade de entendimento. Entender o que eu estou passando, o que eu não estou passando. Então, o que nós precisamos fazer? Essas mídias que eu falei no meio da live, essas mídias só sabem falar, morreram tantas pessoas, não sei aonde, mas não falam nada da parte, na parte positiva. Então, você precisa ver mais coisas elevadas. Existe muita cura por aí, muitas pessoas fazendo bem, mas não sai na mídia. Vejam isso, não sai. Se, por exemplo, se o presidente nada a ver com política, se o presidente faz 2, 3, 4 coisas, vamos supor, para algum estado e melhorou aquele lugar, mas ninguém falou nada, as pessoas falam do presidente. Se o governador aqui quer colocar, vamos supor aqui em São Paulo, né? No estado, quer colocar a vacina e ele está quase que colocando aí, vamos colocar assim, obrigatório. Ora, por quê? Já foi liberada pela Anvisa? Já foi liberada, os médicos já falaram, essa vacina tem eficácia? Porque eu não tomo uma vacina se não tiver liberada pela Anvisa. Não vou tomar, eu assumo o que eu estou falando. Então veja que é uma coerência, porque pode ter efeitos colaterais. Não posso tomar uma coisa que eu não sei se isso vai me fazer bem ou não. Então veja, a nossa realidade é essa. Eu tomo decisões por mim, estou falando agora da minha pessoa. Então eu quero dirigir a minha vida. Você só vai dirigir a vida dos seus filhos quando são crianças, até um certo ponto. Lá para os seus 15, 16 já fica meio difícil. 18 então eles já pegaram o rumo. Mas há filhos como esse que eu contei, que ele acha que os pais têm que manter ele em tudo. Hoje eu tenho uma amiga psiquiatra que diz que existe adultocentes, olha só a expressão dela, adultocentes. São adultos de 40, 50 anos, parece um adolescente, que grudou nos pais e não quer sair mais. Os pais fazem de tudo. Já passou comigo pais que têm filhos de 42 anos, que só sabem sugar, estão há 10 anos parados sem trabalhar, e ficam só pegando dinheiro, e os pais estão se definhando. Vejam isso, que trágico. Não, é a realidade. Causas e efeitos, eles causaram isso, permitiram que os filhos fossem se educando dessa maneira, eles educaram dessa maneira, e aí o que aconteceu? As consequências, que são os efeitos, fazem isso, né? Então, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, a ideia é: depressão não, ansiedade não, mas entendimento, aceitação, enfrente o que você passa. Porque quando você olha no espelho e fala para você, eu falo para mim, Ronaldo, você precisa enfrentar essa situação, você vai ver a força que você vai criar com este raciocínio e jogar para o seu inconsciente. Então eu estava falando do trabalho que eu faço da terapia quântica. Todo terapeuta quântico é um terapeuta holístico, nem sempre um terapeuta holístico é um quântico.
porque eu lido com o espírito, vou além das terapias normais. Eu aplico esse biotoque, né, que mexe na glândula pineal, que é a energia do solo, da natureza, e transmuta, passando para mim, e eu repasso para a pessoa, que vem transmutar com as energias do cosmos, que é do multiverso. E mais a hipnose, por sugestão. Eu vou jogar sugestões para você, para que você possa enviar mensagens para o seu inconsciente. Eu oriento muitas pessoas a ter a auto-hipnose, dá para fazer isso, você faz, isso não dá para falar agora, eu falo depois, mais tarde, quem quiser falar comigo, tá? Mais alguém aí que quer fazer alguma perguntinha? Pode fazer que já está terminando, gente, vamos lá, faz alguma perguntinha. Então, enquanto isso, vamos continuar. A depressão, gente, ela só se instala dentro de nós, mas não é de um segundo, um minutinho, um diazinho, não. A depressão, ela vem vindo devagar, ela vai ruminando, ela vai devagarzinho, chega uma hora que pega o teu emocional e você já começa a cair, puxa para baixo. Por isso o nome no latim, depreciare, né? Quer dizer que não está se apreciando, quer dizer, está puxando você para baixo. Ou seja, você está, na verdade, está se enganando, se auto-enganando. Porque muitas vezes nós nos enganamos quanto aos conceitos. Quais são os seus conceitos hoje em relação às coisas? Principalmente nessa pandemia desde fevereiro. Gente, nós entramos já no 9º mês. Praticamente vamos passar para novembro. Já estamos aí, daqui a pouco novembro. Já dezembro e já estamos aí em 2021. Pronto. Então, se bobear, vai dar um ano. Nossa, como passa? Então você não tem que entrar em depressão, você tem que se adaptar. A adaptação, você já vem vindo se adaptando, sim, está se adaptando. Mas é preciso que você enxergue como lidar com tudo isso. Aí você vai ver como lida com o marido, com a mulher, com os filhos, com o dinheiro, com as finanças, né, em geral, com a sua sexualidade, porque muitas pessoas vão sufocando a sua sexualidade. E quando eu falo sexualidade, gente, não é, desculpa, o ato propriamente dito de sexo. É o movimento interior que nós temos, que através da Kundalini, que são energias da Terra, que vai transmutando a nossa energética e faz com que tenha uma força criadora, que é a força da sexualidade. Jesus usava a sua sexualidade para a cura. Né? Ele usava para tua fé que te curou, ele estimulava a autocura nas pessoas. Então Jesus foi um grande transmutador de energias, ele tinha uma psicologia maravilhosa que trabalhava com a sua bioquímica interior, e isso faz com que ele dá aquela energética. Quando as pessoas chegavam perto dele, nossa, as pessoas falavam, nossa, que anjo, e é mesmo um verdadeiro anjo, porque ele tinha uma energia positiva de tal maneira que ele passava esses fluidos para a pessoa. E muitas pessoas aqui na Terra também podem passar esses fluidos. E essas pessoas jamais vão entrar em depressão. Não entra mais, não fica mais ansioso. Eu, por exemplo, não estou mais em ansiedade de nada. E muitas vezes eu me pego ansioso, mas eu volto ao normal. Porque a ansiedade ela pode ser contínua também. Ela pode machucar as pessoas constantemente, sempre ansiosa. Ai meu Deus, eu preciso fazer isso. Porque não consegue parar. Não consegue respirar e fazer assim, obrigado, tá tudo bem. Não, de repente já tem que sair correndo, não, você tem que ir comigo, senão, nossa, é um pandemônio. Vejam isso, meus queridos. É preciso que você, então, comece a enxergar como você está trabalhando com esse lado de ansiedade, ou se tiver depressão, volta na caída, volta para ter o equilíbrio. É muito importante isso. Claro que existem as terapias, lá nos centros espírita, para quem não é espírita a gente pode explicar um pouco. Claro que existem os tratamentos espirituais, muitas vezes são obsessões grudadas na pessoa também, mas Kardec advertia. Não existe a obsessão sem ter tido primeiro obrigatoriamente a auto-obsessão, ou seja, se um obsessor encostar em você,
É porque o seu psiquismo está ligado a ele, porque você criou uma obsessão. Está obcecado por alguma coisa e não está percebendo nada. E aí você atrai, o seu psiquismo vai para essas regiões. Eu sei porque eu consigo penetrar com a mente cósmica, eu vejo regiões espirituais e muitas vezes eu me pego com um espírito assim. E esses espíritos querem passar alguma coisa para mim, para me negativar, e eu digo, não, você não vem de Deus desse jeito, todos nós somos filhos de Deus, porém vocês não têm que ficar fazendo isso. Então eles vão embora, porque eu não dei chance. Eu simplesmente expulsei porque discerni dentro de mim. Outra palavra que eu esqueci de falar, desculpa, é o discernimento, como Paulo de Tarso fala. Há vários dons. O dom da cura, o dom da inteligência, uma série de dons, mas o melhor dos dons é o dom do discernimento. Já falei isso em outras lives. Discernir esse pensamento, se isso vem de Deus ou não vem. Aí você diz, como é que eu vou saber que é de Deus? É fácil. É muito simples. É do bem? É boa coisa? Você vai discernir se vem do bem. Se vier do bem, vem de Deus. Quando você vê que não é um pensamento negativo, uma coisa muito mórbida, não vem de Deus. Não vem. Vem de pessoas que já desencarnaram por depressão ou até suicidas. Então, meus queridos, temos que vencer a depressão e vencer a ansiedade. Quando você está em equilíbrio, você nem lembra disso. Você é uma pessoa mais feliz e enfrenta tudo que tiver que enfrentar, tá? Eu tenho um canal, queridos, acho que eu já falei algumas vezes, mas vou falar de novo, um canal no YouTube chamado Amor e Consciência. E eu vou pedir para você se inscrever e tocar o sininho lá, escrever todas, né? Só clicar e dar um joinha lá nos vídeos. Eu toda sexta e toda segunda eu posto um vídeo novo. Toda sexta e toda segunda. Quem sabe do meu canal sabe que eu faço isso. Amanhã já vou postar outro. São videozinhos curtos de 4, 5 minutinhos e às vezes as lives eu também posto. Então eu peço para você passar para os seus amigos, eu vou desenvolvendo esses temas de acordo com o que as pessoas vão pedindo, vão conversando comigo, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Para a gente fazer o nosso encerramento? Vamos lá, ninguém quer fazer nenhuma perguntinha? Não, né? Então tá bom. Vamos então aquietar o nosso ser. Vamos fazer agora o nosso encerramento dessa live, que é a última live do ano, né? Do CEAR, segundo nossos amigos João e a Beth. Vamos mais uma vez pedir aos céus energias positivas, que na verdade já estão dentro de nós. Energias de amor, energias de paz, energias de tolerância. Olha aí, energias positivas, energias que faz com que você se sinta bem, que você começa a expulsar energias negativas dentro de você. Uma delas é a gratidão, como eu disse na abertura. Agradecer a tudo que você passa, de bom ou de ruim. Mas quando você desenvolve a gratidão, a paciência, a renúncia, quando você desenvolve tudo isso, a tolerância, tolerar o outro, a outra que é diferente de você, diferente nos teus pensamentos. Somos iguais perante Deus como espírito e irmãos, mas diferentes, cada um tem a sua autonomia de entendimento, e nós temos que respeitar isso. Obrigado, Senhor, paz e luz para todas as pessoas no mundo, todas as pessoas que desencarnaram. Essas pessoas já estão sendo levadas para outros lugares, ninguém fica órfão. Todos serão resgatados lá no plano espiritual, porque Deus é perfeito e sabe de tudo que está acontecendo. Então nós aqui na Terra ainda estamos reencarnados, temos que nos preocupar conosco aqui trabalhando. Por isso Jesus disse, deixe que os mortos cuidem dos seus mortos, deixe que os espíritos cuidem dos espíritos, foi isso que ele quis dizer. E nós cuidemos aqui uns dos outros, trabalhando, lutando, batalhando, conversando. É isso que faz com que a gente engrandeça o nosso ser.
que a gente melhore a nossa vida, que a gente tenha, que vá dormir sossegado, tranquilo, mesmo com problemas para resolver amanhã. Amanhã, de repente, é um outro dia, a cada dia basta os seus males, como disse Jesus. E no dia seguinte, pela sua fé, de repente, algo melhora. Olha que delícia! Algo conserta, algo acontece, uma solução. Isso é Deus trabalhando em você pela sua fé, pela sua religiosidade em Deus, não em religião, mas religiosidade é a ligação entre nós e Deus. Obrigado, Senhor, paz e luz até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, queridos. Um beijo no coração, João, Beth, todos do CEAR, aos amigos que eu convidei. Gratidão, deixa eu ver aqui quem escreveu, tal. Estaremos juntos. Olha que bacana, legal, João. Obrigado, já estou me despedindo, tá, gente? Tchau, um abraço. Ok, um abraço, já estou saindo. Tchau.